Olá, me chamo Natália e eu junto com Ana Amélia, Anderson Félix, Matheus Hermínio, Vitória Gabriele e Paulo Manoeli, vamos falar um pouco sobre o contrato de alienação fiduciária. O contrato de alienação fiduciária é um acordo jurídico que estabelece uma garantia sobre um determinado bem móvel ou imóvel. Nesse tipo de contrato, o devedor transfere a propriedade do bem ao credor, com a garantia de pagamento de uma dívida. O devedor mantém a posse e o uso do bem durante o período em que estiver pagando a dívida. No entanto, o credor é considerado o proprietário fiduciário, o que significa que ele tem direito de tomar posse do veículo caso o devedor não cumpra com as obrigações de pagamento. A alienação fiduciária normalmente é utilizada em financiamentos de veículos, imóveis ou algum bem de alto valor. O contrato de alienação fiduciária estabelece condições de pagamento, como prazo, valor de parcelas e taxa de juros, além de especificar direitos e responsabilidades tanto do devedor quanto ao credor. Ao final do pagamento de toda a dívida do financiamento, o devedor recupera a propriedade plena do bem e, caso ocorra inadimplência, o credor pode executar a garantia, ou seja, tomar posse do bem para vendê-lo e recuperar o valor devido. Oi, meu nome é Matheus. Eu vou falar algumas características da alienação fiduciária, bem como as características de seu contrato. Para dar início, a alienação fiduciária, ela se trata de um direito de propriedade e por isso é um direito real, e que ele só começa a ser exercido a partir do devido registro em um órgão competente. Por esse direito ele ser uma modalidade de direito que ele visa a garantia de alguma coisa, acaba que a garantia se torna um direito real e a propriedade fiduciária torna-se um direito acessório para garantir a satisfação do crédito. Isso quer dizer que o campo de aplicação contratual se restringe a obrigações advindas de empréstimos e de financiamentos, sendo nesse tipo de contrato que o credor adquire temporariamente o bem do devedor até que este quite sua dívida. Ou seja, o credor torna-se possuidor indireto do bem que foi dado como garantia. Ainda como algumas de suas características, é possível que possa se antecipar o vencimento da dívida no caso de inadimplemento ou demora do devedor, com base no artigo 1425 do Código Civil e do artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 911 de 1969. Veda-se ainda o pacto comissório, assim como disposto nos artigos 1365 e 1425 do Código Civil, ou seja, o credor ele não pode possuir o bem para si. No caso em que o devedor não quite sua dívida, o credor ele pode vender o bem para terceiro e, a partir do valor recebido do bem, ele pode quitar a dívida com os encargos e com o valor total que deveria ser pago, e se houver algum valor remanescente, ele repassa para o devedor. Há ainda a subrogação do terceiro interessado em pagar a dívida, assim como disposto no artigo 1368 do Código Civil, ou seja, aquele terceiro que pagar a dívida no lugar do devedor, ele adquire os direitos do credor anterior e se é transmitido para esse interessado o direito sobre a propriedade do bem. Por fim, eu vou falar as características do contrato de alienação fiduciária, que nada mais são do que características que nós já estamos acostumados a ver em vários outros tipos de contrato por aí. Ele é bilateral, pois ele requer a imposição de direitos e obrigações sobre ambas as partes. Ele é oneroso porque ele tem ganhos e perdas para também ambas as partes. É comutativo, porque ele pede ciência prévia das partes sobre as desvantagens e vantagens do contrato. Ele é acessório porque ele objetiva a garantia de um contrato principal. E ele é formal porque ele é feito de forma escrita na sua essência. E essas foram as características da alienação fiduciária, bem como as características de seu contrato. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre a alienação fiduciária de bens imóveis. A alienação fiduciária de bens imóveis, ela traz um contexto de desjudicialização. É como se tirassem a margem à burocracia, facilitando a concessão desse crédito. Antes da alienação fiduciária de bens imóveis, a forma mais prática de conseguir um crédito como esse era por meio de hipoteca, que é uma garantia real, mas o bem ele continua sendo do devedor, o que dificulta a execução em caso de inadimplemento, porque se o devedor não paga,
o credor ele tem que ir atrás do bem, né, dessas pessoas. Com a hipoteca consegue, localiza, mas até chegar a penhora é um processo legal muito burocrático. Com a alienação fiduciária de bens imóveis da Lei 9.514 de 97, isso se tornou muito mais dinâmico para ambos, porque se tornou um desdobramento de posse, um processo de desdobramento de posse. Tem a posse direta e a posse indireta. A posse direta é a do devedor e a posse indireta do credor, dando ao credor, assim, uma garantia resolúvel, uma propriedade resolúvel. Porque se o devedor não paga, a propriedade se consolida em favor do banco, do credor. Se o banco levar a leilão, caso seja leiloado, né, caso seja vendido, ele tira o que é devido e, se sobrar, vai para o devedor. E isso afeta diretamente os juros, porque se é mais fácil de receber, os juros caem automaticamente. Por isso que é o instituto que mais tem agilidade em conceder créditos, porque esse tipo de crédito, justamente por causa dessa segurança, dessa propriedade resolúvel, porque traz ao credor uma segurança a mais, já que o bem ele só vai ser direto e indireto do devedor com a quitação da dívida. Caso não, continua com esse esquema de posse direta e posse indireta. Bom dia, boa noite, boa tarde, turma. Eu não sei ao certo qual horário esse vídeo vai ser explanado para toda a turma, mas de antemão sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Amélia, sou colega de classe de vocês, aluna da professora Renata, bacharelanda no curso de Direito. Dando continuidade a todas as apresentações de alienação fiduciária, chegou a hora do bem móvel, certo? Alienação fiduciária de bens móveis, sejam eles carros, motos, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a compra e venda de carros, que é um ato muito prático que acontece no nosso dia a dia, que não deixa de ser uma relação jurídica, e hoje nós vamos conversar sobre isso, tá? A interpretação de alienação fiduciária, vocês já viram lá no início, mas só para explanar um pouquinho da alienação fiduciária do bem móvel, nessa parte introdutória, nós temos como uma garantia que o devedor dá ao credor a partir de um bem móvel, certo? Estou aqui com a minha filhinha para poder não me perder e sempre me orientar para conversar com vocês. Além do mais, essa é a primeira vez que a gente está tendo contato com esse assunto. Que responsabilidade, né? Vamos lá. A gente já está careca de saber o que é um credor e o que é um devedor numa relação jurídica. Mas aqui, na nossa compra e venda de carros, o credor passa a ser chamado de fiduciário e o devedor é chamado de fiduciante. A gente sabe, né, que o credor é aquele que faz um empréstimo, aquele que empresta, e o devedor, aquele que recebe e que goza da aquisição a partir do empréstimo, certo? Mas vale ressaltar uma coisa, que nessa relação aqui, o credor tem uma relação, tem uma posse indireta com o bem móvel e o devedor tem uma relação direta. Por exemplo, eu sou o devedor, tá? Tô pagando ao banco, tudo direitinho, mas o carro tá na minha garagem. Eu tô viajando com o carro. Então, eu tenho uma relação direta com o bem móvel, certo? Vamos adiante. Vejamos. Aqui a gente vê a imagem de um carro sendo comprado. Enfim, aquele que dá o dinheiro, o fiduciário, é o banco, né? Uma instituição financeira. Mas vejamos, o banco não faz o empréstimo à vista. Ele não dá o dinheiro para que o fiduciário faça a aquisição daquele bem móvel. Não, o banco faz a compra para garantir que a compra vai ser efetuada. O banco faz a compra e eu, como devedor, né, o fiduciante, recebo o bem móvel, tá? Fica aqui comigo. Mas é um bem meu, meio a meio com o banco. Estão entendendo mais ou menos?
Vamos lá, seguimos. Busca e apreensão, mas a gente já pulou para uma coisa tão séria como essa? Calma. Quando a gente faz a alienação fiduciária com o banco, nós temos a responsabilidade de arcar com todas as devidas parcelas. Digamos que eu esqueci, deixei passar 3, 4, 5 parcelas. Tem como me justificar com o banco? Não. Então o banco vai lá no meu endereço que eu forneci no meu contrato de alienação fiduciária, vai lá na minha casa, no meu endereço, procura o carro não tá lá. Eu tô, mas o carro não tá. Botei o carro em outro lugar. Então o que acontece? O banco emite busca e apreensão do bem móvel. Depois que o banco pega esse carro, ele não pode, não de imediato, vender ou leiloar o carro. Não, até o processo estar em trânsito julgado, transitado em julgado, certo? Enquanto isso, a relação que não era jurídica, até então não tinha nenhum trâmite jurídico, era só eu e o banco. A partir de agora, eu, como devedora fiduciante, vou ter que contratar um advogado. Por quê? Ele precisa garantir os meus direitos fazendo a minha defesa técnica. Até porque, bacharelandos, ninguém pode ser processado e julgado sem defesa técnica. Lembrando também, contados 5 dias dessa busca e apreensão, eu, fiduciante devedora, tenho que pagar toda a dívida. Ou seja, o que antes era parcelado, eu pagava aos poucos, agora eu vou ter que pagar de uma só vez. Existe a possibilidade de transferir o bem móvel fiduciado para outra pessoa? Não, até que toda a dívida seja paga. Quando eu pagar o banco não tiver mais essa posse indireta, aí sim eu posso tocar para frente. O que acontece é, você encerra a sua responsabilidade e passa para uma outra pessoa, um novo devedor. Mas para isso, o credor, que é o banco, necessita que você passe por 4 passos. Tais eles: comunicar a transferência do financiamento ao credor, a avaliação do novo devedor, o credor vai ver se a pessoa não é uma caloteira, né? A análise da proposta, por que você quer mudar, porque seus planos mudaram, porque você não quer mais o bem móvel, e só assim é feita a transferência do financiamento. Espero ter explanado para vocês, espero ter explicado mesmo que na correria e que vocês tenham entendido. Olá, me chamo Paula Manoeli e, dando continuidade ao tema de alienação fiduciária, vim falar um pouco sobre as diferenças desse contrato para os demais. A principal diferença do contrato de alienação fiduciária para os demais contratos está relacionada à transferência da propriedade. No contrato de alienação fiduciária, o devedor ou fiduciante transfere a propriedade de um bem móvel ou imóvel ao credor ou fiduciário como garantia de pagamento de uma dívida. No entanto, apesar da transferência da posse direta do bem ao fiduciário, o devedor mantém a posse indireta e o direito de uso e fruição do bem enquanto estiver adimplente com suas obrigações contratuais. Essa transferência da propriedade é uma característica peculiar da alienação fiduciária e difere de outros contratos, como o contrato de compra e venda, por exemplo. Deixei até aqui as imagens, em que a transferência de propriedade é plena e definitiva e o comprador se torna o proprietário legal do bem. Além disso, no contrato de alienação fiduciária, em caso de inadimplência do devedor, o credor fiduciário tem o direito de retomar o bem imediatamente, sem a necessidade de recorrer ao processo judicial, por meio da chamada consolidação da propriedade. Em contratos de compra e venda ou locação, por exemplo, é geralmente necessário recorrer ao Poder Judiciário para efetivar a retomada do bem. A diferença importante é que no contrato da alienação fiduciária, o bem alienado fiduciariamente não pode ser utilizado como garantia para outras dívidas, enquanto em outros contratos é possível que um mesmo bem seja dado como garantia em múltiplos contratos. Para finalizar, outra diferença muito importante no contrato de alienação fiduciária é que o bem alienado fiduciariamente não pode ser utilizado como garantia para outras dívidas,
enquanto em outros contratos é possível que o mesmo bem seja dado como garantia em múltiplos contratos. Me chamo Anderson Félix Nogueira, do curso de Direito do 5º Noturno 1. Dando continuidade e finalizando o tema alienação fiduciária, irei abordar suas principais vantagens, as desvantagens e os riscos deste contrato. E como antes mencionado pelos queridos colegas, a alienação fiduciária é um tipo de garantia numa relação de negociação de compra de bens. Ou seja, é uma modalidade de financiamento do qual o devedor, para garantir o pagamento de determinado algo, ele transfere para o credor por enquanto que paga por esse bem. Uma da principal vantagem da alienação fiduciária é a de diminuir os juros e dar a possibilidade de parcelar a compra em mais vezes, visto que o próprio bem comprado serve como garantia de pagamento. E em casos mais comuns, as próprias instituições financeiras, elas optam por esse tipo de modalidade, dando também descontos de forma mais atraente para quem opte por esse tipo de contrato, por essa modalidade de financiamento. Também temos a maior segurança jurídica, agilidade na execução, redução das taxas de juros. Temos também acesso ao crédito com melhores condições de pagamento, a execução de pagamento com a alienação do próprio bem. Mas como tudo não são flores, temos também as suas desvantagens, que uma das suas principais desvantagens é a tomada do bem por inadimplência. Ou seja, se o devedor não paga, tem o credor total direito de tomar o bem. Temos também uma restrição dessa alienação fiduciária, ou seja, um bem só pode ser remetido como garantia em um único financiamento. Caso o credor precise de mais recursos, deverá quitar o primeiro financiamento para poder tomar um segundo. A inadimplência, por si só, não dá o direito de reaver as parcelas já pagas. E caso esse bem seja arrematado em leilão por valor inferior da dívida, deverá o devedor assumir o resto das prestações, ou seja, deverá ele dar a diferença. E sobre os riscos, parece até um pouco contraditório. O maior risco da alienação fiduciária para o devedor é exatamente aquilo que aparece de mais vantagem. Ou seja, ao tomar um empréstimo e dar um bem como garantia de pagamento, ele consegue a menor taxa de juros e o maior número de parcelas. Porém, o seu bem ele fica alienado em favor do credor. Ou seja, ele está na posse, mas ele não é proprietário durante todo o período do financiamento. É isto. Agradecemos pela sua atenção.